Tem gente que fala que a gente não acerta muito, tem gente que fala que a gente acerta bastante, mas lembra do nosso vídeo de previsões antes de Agatha Desde Sempre começar? Então, a alma do Billy pode ter encontrado o receptáculo perfeito para voltar à vida e, quem sabe, ressuscitar a sua mãe e também o seu irmão. Nós falamos que um dos interesses de Billy Maximoff no final do Caminho das Bruxas poderia sim ser trazer o seu irmão Tommy de volta. O miserável é um gênio! Pois então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para revelar todos os segredos desse 6º episódio de Agatha Desde Sempre. Lembrando sempre que a gente traz aqui tanto rumor, tanto previsões ou até algumas previsões minhas, que eu sou uma pessoa muitas vezes volátil. Então às vezes eu acho que pode ser uma coisa, mas também pode ser outra. Então eu sempre vou estar ali trazendo possibilidades pra vocês. Geralmente eu até posso bater o martelo de falar, cara, eu acho que é isso que vai acontecer. Porém, eu sempre vou trazer mais de uma alternativa ou mais de uma teoria aqui, porque é assim que eu funciono, tá bom? Boas-vindas aos curiosos. Mas enfim, vamos lá falar sobre esse novo episódio intitulado Familiar by Their Side. Um dos plots mais macabros que a Marvel já nos apresentou em mais de 10 anos de universo cinematográfico, Agatha Desde Sempre nos mostra a origem de Billy Kaplan, um jovem judeu que está prestes a passar pelo rito de passagem do Bar Mitzvah. William Kaplan é um jovem amado, um jovem adorado, muito querido tanto pelos seus pais, tanto pelo seu círculo de amigos e familiares. Só que ele não contava que a anomalia de Westview e a batalha final entre Agatha Harkness e a Feiticeira Escarlate 3 anos atrás iria distorcer o seu futuro. E ninguém melhor para dizer sobre o futuro do que Lilia Calderon, a nossa bruxa das profecias, que está trabalhando ali no Bar Mitzvah do William. Já avisei que vai dar merda isso. A gente descobre então que Lilia conhecia o William há muito tempo, pelo menos há uns 3 anos, sabia da existência dele. Mas como é que ela não lembra desse personagem quando começamos a série aí em Agatha Desde Sempre? Porque Lilia Calderon foi a responsável pelo feitiço do sigilo, pessoal. A Lilia Calderon olhou para o futuro do William Kaplan e viu que o futuro dele era muito importante. Provavelmente sabe tudo o que irá acontecer até o final de Agatha Desde Sempre. E colocou ali o seu feitiço sigilo para que ela não lembrasse e que não atrapalhasse o fluxo temporal quando chegasse a hora de encontrar esse garoto. E é por isso, talvez, que a Lilia, ela solta essas profecias um tanto distorcidas e fora de ordem. Talvez seja o poder dela, ou pelo menos as suas lembranças diante do sigilo, tentando se manifestar ali, tentando mostrar o que irá acontecer a seguir. E o Pix? Nada ainda? E além desse papel paradoxal que a Lilia tem aí, Alice e a Jen também fazem parte dessa jornada. A Alice sendo uma policial que encontrou o William num acidente que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Será destino unindo esses personagens? Pois como a Lilia tinha previsto, a mudança estava chegando para a vida do jovem William Kaplan através da carta de tarô da Torre Invertida. E no tarô, pessoal, essa carta significa uma mudança radical, uma transformação, algo que vai mudar de cima para baixo, tá bom? A sua vida completamente de cima para baixo. E é lógico que a gente tá falando do acidente de William Kaplan. Mãe, cuidado! Então, ainda nos eventos paralelos ao último episódio de WandaVision, que a gente descobre que o governo e principalmente o controle de danos, a SWORD ali, tentou vender como se fosse um treinamento que deu errado dos Vingadores e que Wanda Maximoff morreu de algum jeito nesse treinamento e também de que o Visão estaria ali dividido em partes, etc. A gente vê que o Rex está se expandindo, causa o acidente do carro do William Kaplan. Ele morre nesse acidente, abrindo as portas aí para que o jovem Billy Maximoff, que tinha acabado de ser evaporado da existência pela sua mãe quando ela desfez o Rex, pudesse entrar e usar o corpo do garoto como receptáculo. Olha que macabro, gente. Que macabro que é se você parar pra pensar. Ele é sutil, mas a gente tá falando sinceramente de um garoto, de uma criança que assume um cadáver, cara. Ele rouba a vida do William Kaplan. O futuro que esse jovem teria
não existe mais. Bagunçado e um dia vamos fazer a reforma do banheiro. Onde é que eu tô? É a mudança, o bar mitzvah na cultura ali judaica, a passagem do jovem para o adulto. Só que nesse caso, quando a gente olha para o caso de William Kaplan e Billy Maximoff, a gente vê o inverso. É na verdade a passagem do adulto para o jovem, para a criança, porque William é um adolescente, Billy é uma criança. E algo também muito interessante é que no hebraico, bar significa filho e mitzvah significa mandamento de Deus. Então, seria mais ou menos como bar mitzvah, filho do mandamento de Deus. Só que ali a gente tem uma inversão distorcida, uma mudança ainda mais radical, de um garoto que na verdade estava sendo apresentado para a sua religião, tá? Como o filho do mandamento de Deus, que na verdade se torna agora um bruxo, algo profano. A gente vai do sacro para o profano em uma questão de estalar o dedo e também de bater um carro. Assim, a vida de William Kaplan se encerra e Billy assume o controle ali do corpo em uma espécie de amálgama. Ele deixa entender de que ele possa ser ainda o William Kaplan, mas na verdade ele também é o Billy Maximoff. Talvez o Billy com a personalidade do William, porém ele ainda não lembra de nada que aconteceu antes do acidente. Como eu falei, uma amálgama dessas personalidades. Então, vivendo 3 anos ali na vida de William Kaplan, Billy tenta se encontrar a todo momento. Ele se apaixona, ele se entrega, ele se descobre. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Não tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Mas ele nunca consegue se sentir completo, até que o destino coloca nas mãos dele as peças necessárias para que ele monte esse quebra-cabeça. E a última peça para ele entender o que aconteceu de verdade em Westview é dada na forma do Ralph Bonner. O Evan Peters retorna e faz muito sentido porque os dois personagens eram muito bem citados, eram muito bem relacionados ali na WandaVision, e revela que Agatha Harkness ainda reside em Westview, agora que ele não está mais, e também mora até na sua casa. A gente vê aqui um lado do Evan Peters que puxa um pouco para a comédia, mas também puxa para um drama pesado, que se você começar a perceber o tipo de fala que ele diz ali, é muito triste. A Agatha forçou ele a fazer muita coisa, e a gente entende agora qual que é o grande trauma desses personagens que viveram em Westview sendo controlados pela Wanda Maximoff, galera. A gente fala, a gente brinca que a Wanda é maravilhosa, mas o que ela fez em WandaVision, cara, foi realmente assustador e muito cruel. E ele passou pela mão de 2 bruxas, tanto da Wanda quanto da própria Agatha Harkness. E descobrimos que ele também foi o responsável pela morte do Faísca, do Sparky, que era o cachorrinho ali da família Maximoff. Então a gente vê como o Ralph, ele tá transtornado, ele tá traumatizado, ele tem até uns gadgets ali pra ele poder se proteger das bruxas, né? Mas antes da gente seguir o vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir aqui e encontrar esse conteúdo de Agatha desde sempre, as nossas análises por episódio. Todo episódio nós fazemos uma análise bacana, tá bom? Estamos acertando muita coisa, tá? O Billy, pessoal, ele tá numa jornada que todo jovem tem, de se encontrar, de se entender, de se encontrar com as suas convicções, com as suas paixões, de se entender como pessoa, tá bom? Mas ele tem também uma outra convicção e um outro objetivo, seu irmão Tommy, porque ele fez a passagem. Mas e o Tommy? O que aconteceu com ele? Você tá atrás do Toby! A gente sabe pelos quadrinhos que o Tommy Maximoff vai reencarnar em Tommy Shepard, tá bom? Um outro jovem do mesmo jeito que o Billy reencarnou ali no William Kaplan. Só que, galera, não vai ser tão fácil. E todo esse anseio de encontrar seu irmão leva o Billy a pesquisar sobre Agatha Harkness, a única bruxa conhecida que conseguiu sobreviver ao caminho das bruxas. E ele também descobre ali umas outras façanhas, tá? Que eu acho muito legal esse jeito meio conspiração ali, teoria da conspiração, em que ele começa a pesquisar Agatha Harkness e como a Agatha Harkness é abordada no universo cinematográfico Marvel. Como, por exemplo, no desastre de Hindenburg, que aconteceu de verdade. Na série mostra que Agatha estava no misterioso desastre de dirigível Zeppelin ali do LZ-129 Hindenburg, que era um dirigível que explodiu em 6 de maio de 1937, galera. Então a série deixa entender de que a Agatha possa ter a ver aí com esse desastre misterioso e que ela pode ter sido precursora desse desastre. Tal qual eles fizeram com o Loki lá, aquele cara que simplesmente sequestrou um avião com milhões de dólares e depois sumiu sem deixar rastro. Uma das partes da pesquisa ali do Billy também deixa entender
de que a Agatha foi a inspiração para a música Jolene, uma das principais e mais famosas canções da Dolly Parton, que foi lançada em 1973 e single principal do álbum com o mesmo nome. Essa música, Jolene, fala de uma mulher que implora para uma outra mulher chamada Jolene não roubar o seu amante. E aí eu fico pensando, será que tem a ver com a habilidade de Agatha Harkness de roubar os poderes de outras bruxas, a magia de outras bruxas? Ou será que a Agatha Harkness roubou o Rio Vidal, o amor de outra pessoa? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E deixando o fato ali de que o Billy descobriu que a Abigail Adams, que foi a esposa do John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, e também mãe do John Quincy Adams, que foi o sexto presidente dos Estados Unidos, é uma bruxa, tá? Pelo menos tá lá no Bruxapédia lá. E também tem outros dois nomes. Ari Dawson, que eu pesquisei e também não achei, e uma Avril Franklin, que também não achei. Foda-se. Só que aí o jovem abandona essa informação tão valiosa e vai pra Westview pra encontrar a Agatha Harkness. E a partir dali a gente começa a ver uma montagem muito incrível, muito sensacional, tá? De que a gente tem ali a perspectiva do Billy Maximoff do primeiro episódio de Agatha Harkness. O primeiro episódio, a gente tava vendo ali a perspectiva da Agatha, dentro do feitiço que a Wanda colocou nela como a detetive, Agnes, etc. Porém, por fora, a gente viu agora como o Billy encarou tudo e como era de verdade, né? Como a Agatha não tava vestindo aquelas roupas, nem a Rio Vidal aparece, o que eu acho muito estranho, viu? Só que aí a gente vê então tudo pela perspectiva dele, até chegar ao momento de que a Agatha reconhece o sigilo. Então todo esse episódio eu gosto de chamar ele de Por Baixo do Sigilo, porque a gente descobre a verdade por baixo daquele feitiço enganador ali, obscuro, que a Lilia Calder colocou no jovem. E agora a gente pode chamá-lo de realmente Billy Maximoff. Apesar de muito autoexplicativo, que para alguns pode ser até uma coisa ruim, para mim tanto faz, achei muito bacana o episódio. É um episódio que funciona muito bem pra apresentar esse personagem. É um episódio longo, é um episódio com muito mais cara de série mesmo do que os outros. Eu acho que os outros são bons, mas parecem aquele filme picotado. A Marvel continua fazendo essas séries como se fossem filmes picotados. E aqui esse episódio teve muito mais cara de episódio de série, que eu acho que vai continuar pro resto da Agatha desde sempre. Será? Billy Maximoff, a gente conhece, a gente sabe agora como ele é, o que ele quer: encontrar Tommy, achar um jeito de trazer o Tommy assim como ele foi trazido. Só que o problema é que Billy não se controla, muito menos controla Agatha, que sai ali rastejando por debaixo das trevas e lameadas profanas do caminho das bruxas e tá pronta pra seguir aí, não se importando se o garoto confia nela ou não, mas que admite que desconfiava assim de que ele era Billy Maximoff pelas suas grandes similaridades com sua nêmesis. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Aqui eu vejo um bom paralelo, tá bom? Pra gente poder encarar o futuro da Agatha Harkness depois da série. A Agatha parece sim ter uma certa simpatia com o garoto e também vai ter uma simpatia com o Tom. Ela até trata eles bem lá no começo de WandaVision, apesar de que depois ela usa eles pra chantagear a Wanda. Mas talvez a gente possa estar vendo a caminhada da Agatha Harkness de se tornar uma mentora, como ela é nos quadrinhos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Eu adorei. Foi um jeitinho muito legal de trazer o Billy, e se você olha entre as entrelinhas, é muito macabro a origem desse personagem. E quais são as próximas teorias? Lembrem-se que Rio Vidal ainda não apareceu nesse episódio, porque ela está levando a alma de Alice para o seu reino, já que ela é a morte. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e até a próxima, nerds. Fui!